Oi, bom dia, tudo bem? Hoje nós vamos responder fazer alguns apontamentos e algumas observações da disciplina de Libras. Tem três perguntas para a gente responder. A, a primeira pergunta diz respeito ao tema sobre as mudanças que ocorreu a respeito da relação entre o surdo e a Libras, o antes e o depois do contato, ó, com o contato com a disciplina de Libras. O que mudou com relação aos conceitos? Os conceitos, o que mudou? Vamos lá. A questão do surdo e da linguagem de sinais, ela está ligada muito a mitos, a mudanças, a conceitos, com relação a que é um senso comum mesmo, que as pessoas pensam que é verdade e na verdade não é. São conceitos, às vezes são conceitos até errôneos, errados. Você vai comparar com os conceitos verdadeiros. Então, esses conceitos errôneos, que eu tinha eles também, eu citei alguns aqui que, que eu tinha mais assim, mais pensava que era desse jeito mesmo, mas não é. Um, dois, três e quatro. Citei isso aqui, ó, a Libras é a linguagem do surdo. Todo surdo é mudo. O surdo se comunica através de mímica. Os surdos fazem leitura labial e não precisam de intérprete. Esses são os conceitos que eu tinha como conceitos assim errôneos, que era do senso comum mesmo, que eu não tinha pesquisado em nada. Aí depois que a gente faz uma disciplina relacionada com isso, com essas teorias, conceitos, você acaba mudando mesmo. Então, com relação a Libras, que Libras não é um termo correto quando você fala que é linguagem, que é a única, uma que é as únicas línguas oficiais do Brasil são a língua portuguesa e a língua de sinais. Aí o nome já diz, é língua portuguesa e língua de sinais. Então, como você espera que o negócio seja uma linguagem mesmo, considerada uma linguagem? Mesmo se você fosse olhar, depois que a gente tem contato também com a disciplina, sobre as leis, que, por exemplo, a 10.436 de 2002, que ela oficializa a Libras no país, traz a seguinte denominação: Língua Brasileira de Sinais. Então, a Libras não é uma linguagem, é uma língua brasileira de sinais. Além disso, a lei dá o direito, né, dá o status de língua mesmo. Então, quando você fala que o surdo tem uma linguagem de sinais, a Libras é uma linguagem, então está errado, é uma língua de sinais, é a língua dele mesmo, assim, a sua língua portuguesa, a língua inglesa, então a língua própria dele mesmo, que ele conversa. Esse é mito. Ó, passar agora para o segundo. Todo surdo, quando você fala assim, ó, todo surdo é mudo, eu falo assim, não necessariamente. Quando eu via muitas pessoas surdas conversando, assim, quando eu tinha contato com um ou outro, assim, já que você ficava vendo pessoa fazer gesto e nunca falava nada, aí você sempre pensava que o cara tinha algum problema nas cordas vocais. Não é bem assim. A maioria dos surdos tem as cordas vocais, por exemplo, em perfeito funcionamento. Portanto, são a minoria dos surdos que também são mudos. A única coisa que eles não são, às vezes eles não são treinados desde criança, gostam daqueles vídeos da Sandrina, aquelas escolas oralizadas que era francês oral, que eles praticamente obrigavam o povo a falar, que são surdos oralizados, mas mesmo assim que eles passam por todos aqueles especialistas, fonoaudiólogos,
pessoas capacitadas, aqueles implantes coclear que eles utilizam para conversar. Então, mas mesmo assim é muito difícil que você vai perceber que um surdo ele fale normalzinho mesmo, igualzinho você. Que tem aquela gramática, não tem jeito. Mesmo que ele converse, ele não vai conversar a língua dele mesmo. Que ele converse, se você quiser realmente se comunicar com ele, com o surdo, você vai ter que falar Libras. Interessante também que a cultura surda mesmo, quando você pega a cultura surda, eles também acham um erro social, se é o termo surdo-mudo. Aí, esse vídeo que eu assisti da surda aqui da Tainá, ela explica uns fatos a respeito dela mesmo, como surda e como na fala dela mesmo. Aí no finalzinho do vídeo, ela explica no decorrer que ela tem dificuldade em falar, inclusive ela fala no finalzinho um oi lá, por exemplo. Mas ela mesma relata no vídeo que ela tem dificuldade, por exemplo, ela não se sente à vontade em falar. Eu também acredito que é assim mesmo. Porque se você não escuta, você não ouve a sua voz, então você não fica seguro. Ela se sente seguro mesmo na linguagem de Libras. Essa também é um mito. Na terceira, o surdo se comunica através de mímica. Eu tinha essa ideia também, mas quando eu via um surdo lá se gesticulando, eu achava que era mímica. Aí, por exemplo, mas não é mímica. Às vezes o cara também porque se fosse mímica, qualquer coisa que o surdo fizesse, aqui é uma mímica. Por exemplo, aquelas brincadeiras que a gente fazia quando criança, que é de imitar para tentar adivinhar. Se fosse umas mímicas mesmo, seria fácil de você comunicar com ele. Eu tenho assistido eu tenho é, treinado Libras um pouquinho depois que eu comecei esse curso. Depois que eu comecei a disciplina, depois que eu comecei a disciplina de Libras, eu falei assim, não é complicado, mas também não é fácil, não, você aprender, não. Mas assim, tem que praticar. Aí, por exemplo, aí você acha que o cara, quando você faz assim, ó, que é de senso comum também, né? Quando você faz assim, joia, okay, você acha que isso, o gesto, você acha que isso, por exemplo, é linguagem de sinais. Não é? Isso é coincidência que você deu um oi assim, que é parecido com o que ele fez. Mas aí tem a língua mesmo de Libras, ela é muito complexa mesmo. Enfim. Ela não é um negócio muito fácil de fazer. Você tem que praticar muito para ficar um bom entendedor do negócio. Isso aqui também é um mito, eles não é mímica. Ah, vou voltar lá, né, para você ver. É a quarta, essa é relacionada com a prática que eu tive com o surdo mesmo, que eu achava que todo surdo que fazia leitura labial, ele não precisava de intérprete. Eu achava assim que só o cara fazendo o surdo, quando ele faz leitura labial, ele já está, por exemplo, ele não precisa de intérprete. Aí eu estou falando lá, ele está lendo meus lados, ele dá conta depois de descrever, ou ele mesmo raciocinar com relação a isso. O problema é que você tem que lembrar, isso aí é um fato também, né? Que às vezes a gente esquece. Esse era um conceito verdadeiro que eu tinha, que eu sabia que a gramática dele não é a mesma. Mas às vezes você esquece. Por exemplo, é uma lógica, né? Por exemplo, se ele não tem o vocabulário da língua portuguesa, por que ele vai entender tudo aquilo que eu falo bonitinho e depois vai transcrever? Hum? Não é? O cara pensa assim, não tem jeito. Aí. Então, por isso que mesmo que ele faça a leitura labial, ele precisa dar libras para entender o negócio, né? Para incluir no processo. Sem a libras, não tem como você incluir ele no processo. Né? Não tem como você compartilhar as coisas com ele. Pode falar uma palavra ou outra lá, você pode entender, às vezes você fala para ele, ele entende algumas coisas, mas se você quiser realmente comunicar com o surdo, você vai ter que aprender a Libras. Aí,
Aí, ó, depois desses conceitos, depois dessas mudanças, desses contato que eu tive com a disciplina de Libras, ah, desculpe se eu errei, assim, né? Desculpa se eu fiz alguns sinais, né? Alguns sinais errados. Que aí eu tô praticando, né? É difícil, né? É difícil, né? Não é fácil. Se fosse fácil, né? Não, não é fácil, é difícil. Fácil, né? Fácil. Fácil mais. Então, a, depois que eu passei pela disciplina, por exemplo, esses conceitos errôneos passaram a ser conceitos verdadeiros. É só para a gente lembrar ó, que Libras é a linguagem do surdo, é mito. Todo surdo é mudo, é mito também. Ou ele faz, o surdo se comunica através de mim? Não. A comunicação dele é Libras, língua brasileira de sinais. O surdo faz leitura labial? Fazem, mas a leitura labial dele não é perfeita. Ele não se sente à vontade também. Então, foram esses conceitos errôneos mesmo, que eles mudaram e passaram a ser conceitos verdadeiros. Depois, né, que eu tive o contato com a disciplina de Libras. Beleza? A gente termina por aqui. Mais uma vez, desculpe se eu fiz algum sinal errado. Depois você me corrige aí depois, mas eu estou tentando, praticando Libras, que é muito importante para todos. Até mais, e até o próximo vídeo. Aí que vai ser a segunda pergunta, né?